Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio do PulpaCast e hoje nós estamos trazendo o empresário Ricardo Carreira, um visionário, criativo, o cara que não perde a oportunidade de fechar um bom negócio. Ricardo Carreira, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Bom, é um grande prazer, Dani, estar aqui com você, principalmente porque a gente já fez alguns projetos juntos, né? Há um tempo atrás e agora mais recentemente. Isso. Então eu fico muito feliz aí com esse projeto, um projeto que você tá tocando à frente aí do podcast. Eu acho muito interessante. Estou ali sempre seguindo e sempre sendo curioso aí das suas ações. Então, imagina, né? A gente tem um podcast que entrevista empresários que servem, que tem um papel social ativo e que são empresários, né? Empresários ativos, visionários, enfim. E eu não poderia fazer um podcast sem te convidar. Porque tua cabeça aí, ela produz a cada 5 minutos uma nova ideia, um novo projeto, e eu fico impressionada com tudo isso que vem surgindo. A gente se conheceu em 2009. Isso, num projeto também inovador para aquela época, né? Exato. Eu lembro que nós tínhamos terminado de fazer a formação técnica em ciências imobiliárias. Perfeito. No mercado que ele estava iniciando o boom imobiliário. E nós tínhamos como referência a uma empresa, né, que era a Ronier de Barros. Isso. E a gente não era ninguém no mercado. E a Cantanhede, que era a imobiliária Cantanhede, fez uma parceria com vocês, os sócios, não foi isso? Isso, a gente criou o projeto, que era um projeto mais denso, de uma formação mais focada em venda, em conhecimento do produto e tal, que era algo que ainda estava muito incipiente no mercado. Isso. E a gente fez, e foi assim um projeto maravilhoso, formamos aí grandes corretores, exatamente, que até hoje estão aí fortes no mercado, né, e foi uma experiência muito legal. E foi ali que a gente conheceu. Foi. Eu comecei a te admirar, né, desde aquela época, com a tua vontade de desenvolver coisas e tal, e participou ativamente como aluna desse projeto, eu achei fantástico. E olha só que engraçado, né, a gente estava no mercado, como tu acabou de mencionar, ele só tinha a formação pela UFMA, se eu não me engano. Isso. O próprio Cresce, né, que fazia a formação técnica. Então, vocês vieram inovando, né? Um desafio grande, porque vocês estavam entrando num setor... que era pouco explorado, né? Pouco explorado. Agora, o que eu digo é o seguinte, as pessoas imaginam que, não, eu sou vendedor, eu vou vender e é fácil. E não é. Não. A gente sabe que vender, existe todo um arcabouço de conhecimento, você precisa ter estratégia, precisa ter técnica, tudo bem. Se você tem ali aquela aptidão nata, ok, maravilha, mas se você desenvolve isso, que foi o que nós fizemos, sim, através de técnicas, através de estratégia, você potencializa muito. O que eu vejo hoje no mercado são pessoas que até têm potencial, mas não desenvolve esse potencial através de uma formação. Aí o que acontece? Acaba sendo só mais um no mercado. Eu acho que isso foi algo que a gente fez naquela época e depois outros projetos voltados para outras áreas também, que é de consistência na formação. Acho que isso é muito importante. E engraçado também que vocês sofisticaram o setor. De que maneira? Vamos lá. Vocês começaram a tratar sobre inteligência emocional numa época que não se tratava sobre isso. Vocês colocaram uma cadeira de psicologia. É verdade. Vocês colocaram uma cadeira de psicologia. A gente está falando de inteligência emocional hoje em todas as empresas. Olha quanto tempo depois. Outra coisa interessante que vocês inseriram foi a questão dos únicos corretores que tinham curso de HP. Perfeito. Né? Ou seja, vocês não ensinaram só técnicas de venda, vocês ensinaram postura, vocês deram diferencial aos corretores. Até mesmo a questão financeira, como mapear juros, mostrar como é que é feito um financiamento, porque isso é um conhecimento que o profissional tem que ter, porque ele pode explicar isso. Realmente foi fantástico. Foi fantástico. Não, e eu aprendi, eu achei HP, aprendi a negociar. Que naquela época era uma ferramenta imprescindível, né? Exatamente. As maiores técnicas de negociação eu aprendi naquela escola. É verdade. Naquela época. Que maravilha. Olha só, né? E foi do nada, né? Sempre é do nada, uma conversa sem propósito, aí gera um novo negócio. É verdade. E quais foram os teus principais desafios no início disso tudo, né? No início da FAENE? Olha, na realidade, a FAENE, ela iniciou como uma escola, né? Uma escola de formação, uma escola de negócios, né? Sim. Antes nem era FAENE, era N, né? Até hoje, muitos ex-alunos meus, professor, como é que tá a N? Porque ainda ficava na cabeça das pessoas. E o desafio é mostrar
mostrar para as pessoas o quanto é importante você ter conhecimento técnico. O quanto é importante você desenvolver a técnica, desenvolver a aptidão, desenvolver as suas habilidades, para que você consiga ter melhores resultados. Eu acho que esse sempre foi o grande desafio. Primeiro porque a gente era uma escola ainda em formação, né? A gente ainda não tinha um nome muito forte no mercado, nós estamos falando aí de muitos anos atrás, falando de 2009, 2008, a FAENE já tem 20 anos, né? Sim. Então, a gente teve esse início, foi um início assim um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente primeiro tinha que mostrar para a sociedade que aquilo era bom e que eles tinham que confiar na nossa formação, que nós tínhamos profissionais de qualidade e a nossa metodologia era uma metodologia inovadora. Então esse foi o grande desafio, esse foi o desafio inicial, né? Eu até brinco nas minhas aulas, às vezes quando eu estou dando palestra, que a gente fazia de conta que a ENE era maior do que ela realmente era, para dar aquela sustentação para as pessoas. Poxa, eu vou fazer um curso nessa instituição. Eu lembro que as pessoas às vezes ligavam e diziam assim, eu gostaria de falar com o coordenador do curso, era eu mesmo que atendia, mas para dizer, peraí que eu vou já passar para ele, entendeu? Eu passava, mudava de voz e tal, então eu faço uma brincadeira, gente, no início não é fácil. Por quê? Porque tu tem que mostrar para as pessoas que você tem realmente uma escola, que você tem uma área de formação que é consistente, que você tem história, que você tem uma estrutura e tal. Então isso foi o grande desafio, esse início ali foi desafiador, mas quando a gente faz algo de qualidade, as pessoas elas vão pegando aquilo ali, vão absorvendo e vão passando. Verdade. Né? Então a gente tem uma história que não é... Uma instituição não fica 20 anos no mercado e o tempo todo com alunos, né, com novos alunos, com antigos alunos voltando, se ela não tiver uma consistência, se ela não tiver credibilidade, se ela não tiver uma metodologia forte, se ela não inovar o tempo todo. Isso é uma outra coisa também. Não é porque você está fazendo sucesso hoje que você não precisa desenvolver e precisa evoluir. O Bernardinho sempre falava o seguinte, que a pior coisa, o pior momento dele era quando o Brasil ganhava um título. Pô, mas por quê? Porque até você ganhar um título importante, tá todo mundo ligado no 220 para chegar no objetivo. Sim. Depois que a gente chega num grande objetivo, a tendência é você dar uma esfriada. Então, como é que eu vou, quando eu atinjo um patamar de liderança, de uma empresa consistente, aí eu imagino que eu vou sentar no meu resultado, mas não, porque os outros estão observando as tuas estratégias. Sim. A gente estava até conversando aqui no off, antes de começar, que a gente teve um projeto maravilhoso, que foi o projeto de gastronomia, que nós vamos já falar sobre ele, e que o que as outras empresas estão fazendo? Estão de olho, visualizando. Vai chegar aí concorrentes nossos que vão montar coisas parecidas. E a gente tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque as organizações... Quem chega primeiro tem resultados mais rápidos, né? Mas o que o segundo, o terceiro e o quarto lugar fazem? Eles vão te copiar, eles vão entender o que tu tá fazendo e vão fazer algo parecido. Então, realmente é algo desafiador, a educação é também algo que, além de ser muito bonito, mas trazer pessoas, formar pessoas, é sempre algo complexo, algo que a gente precisa sempre estar inovando, sempre mostrando a importância. Mas eu, assim, não me canso. Eu já estou aí nesse mercado educacional, a FAENE tem mais de 20 anos e eu tenho mais de 30 trabalhando com isso. Eu já estou com 50 anos, então desde os 16, 17 anos eu treino pessoas, eu formo pessoas e assim, é algo extremamente gratificante. E tenho certeza que ainda vou ficar muitos anos por aí. Com certeza. Eu vou até fazer um complemento aí na tua fala inicial, é que vocês estão tão bem estabelecidos no meu ponto de vista, eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, mas tipo assim... Pô, eu posso dizer que eu posso pedir música no Fantástico, porque da minha família, que já passou nessa escola, eu tenho muita gente, né? É verdade. É primo, é tio, é mãe, Então, assim... É verdade. Vai analisar aí nosso histórico dos cantanheiros dentro desse negócio, rapaz. Pelo menos uns 5 cantanheiros já passaram por lá. Já passaram por lá. É verdade. Eu gostei disso. É verdade. Mas, assim, a gente sabe que todo negócio, ele já não conhece... Ele não começa grande, ele passa por dificuldades, e a gente, quando... toca um projeto desse, a gente que é obstinado, né? Que tem objetivo, tem foco, tem disciplina. E o empresário, ele não se importa. O empresário de verdade não se importa com concorrência. Ele cresce com a concorrência. A realidade eu penso dessa forma, né? Ele se distancia com novas ideias da concorrência. Quanto mais concorrência, sinal que você está no caminho certo. É verdade. Estou te copiando, você está no caminho certo. Agora cabe a ti... Evoluir, né? Evoluir, buscar, obviamente. É verdade. Ter a mentalidade de crescimento do negócio. Eu concordo absurdamente com o que você está falando. Por quê?
Porque, às vezes, quando você não tem um concorrente, a tendência é que você não evolua, que você não desenvolva, porque para que você vai desenvolver se você não tem nenhum concorrente direto? As pessoas, elas praticamente são obrigadas a comprar o teu serviço ou o teu produto. Agora, quando tu tem concorrente, tu é forçado a fazer aquilo. Eu lembro que quando a gente começou com a educação, o nível de exigência, por exemplo, de uma sala de aula, de um material, era pequeno. Por quê? Porque os concorrentes eram poucos. A gente, quando começou a atuar, saiu do campo do treinamento e foi para o campo da pós-graduação, que a gente primeiro atuou na pós-graduação, antes de ir para a graduação, era um campo que as próprias instituições de ensino, elas não davam muita bola. Ah, não, eu me importo com graduação. O que é que a gente fez? A gente foi para pós. Vem cá, vamos, uma área que é forte, essa área é bem aqui, vamos desenvolver pessoas nessa área. Ou seja, a nível de pós-graduação. Na época a gente não era faculdade ainda, então a gente se associou a uma outra instituição para fomentar e desenvolver curso de pós. E naquele momento, a gente entrou num cenário onde as pessoas elas não estavam ali, não tínhamos concorrente, e a gente começou a desenvolver. Mas as instituições começaram a perceber que aquilo era um nicho importante, que aquilo fazia muita diferença, e aí começaram a desenvolver e pressionaram a gente ao quê? Mudar a metodologia, desenvolver um pouco mais, evoluir, trazer tecnologia. Enfim, é isso. Eu acho que a dinâmica do cenário do mercado é essa. A gente está sempre buscando, olhando, observando, mesmo em que você tendo bons resultados, você não pode simplesmente deixar esses resultados subirem na tua cabeça. Né, porque né? Vamos para frente, vamos buscar, é isso aí. Concordo. E assim, voltando para a nossa pergunta que eu ia fazer, que eu acabei interrompendo, é em relação à questão do momento do desistir, porque todos nós desistimos, a gente desiste umas 10 vezes, né? É verdade. Num dia só, mas a gente no final do dia a gente fica feliz com tudo aquilo que a gente já conquistou. Eu costumo dizer o seguinte, pelo menos essa é a minha visão como empresária, quando a coisa começa a pesar e me dá essa sensação de que eu posso estar fazendo a coisa errada, eu vou lá atrás e vejo tudo que eu já fiz de certo e aí eu consigo. Opa. Perfeito. Calma, vou com calma. Isso aqui tudo que eu fiz para trás, deu certo. Por que eu vou desistir agora porque eu não estou conseguindo fazer do meu jeito essa parte aqui? Né? Não, bora pensar numa estratégia diferente, bora mudar e reconhecer, ser humilde. A gente tem que ser humilde acima de tudo. Se a gente está percebendo que a gente está errando, que a gente está precisando agora de conselheiros acima da gente, que a gente está precisando de novas estratégias, a gente tem que fazer isso. Perfeito. Porque o empresário hoje em dia, ele quebra porque ele é egocêntrico, ele quebra porque ele não é humilde, ele quebra uma série de defeitos, né? Pessoais, que não tem nada a ver com financeiro, às vezes. Na verdade, o grande erro do empresário é ele se colocar num pedestal e se fechar. Isso. E ele imaginar que ali, sem viver, sem conviver com pessoas, sem interagir, sem entender o que é que está acontecendo no seu próprio mercado, ele não vai evoluir. Imagina, uma pessoa que mora numa montanha, um eremita, ele tem lá o seu desenvolvimento, as suas práticas, mas ele não interagiu com ninguém. Qual é o nível de evolução? A tendência é que ele largue de falar, é que ele ande de uma maneira diferente, é que ele começa a atrofiar tudo. Por quê? Porque ele não desenvolve, ele não se relaciona com outras pessoas. A gente vê o que aconteceu com as crianças na época da pandemia. Quem mais sofreu com a pandemia foram as crianças que ficaram presas em casa, principalmente as crianças que estavam naquele início da formação. Por quê? Imagina, tu passar um ano num momento rico e maravilhoso de tu interagir com os colegas de classe, de tu aprender a fazer uma pintura e tal. Tu não vai fazer isso sozinho, mesmo que tu tenha um pai e uma mãe, não é a mesma coisa de você estar ali interagindo com um dos mesmos níveis que você está. Então, esse é um grande erro do empresário, é ele ficar dentro daquele nicho dele e não interagir. E outra, ele tem que ser humilde sim, e às vezes não precisa eu nem contratar uma pessoa, um mentor, alguém acima. Às vezes a minha resposta está do meu lado. Claro. A minha resposta está aqui de alguém que está no dia a dia da organização e tem uma visão que eu não tive. Ou seja, às vezes eu não dou bola para isso, cara. Você está falando bobagem. Não. Ele está ali, ele que recebe o cliente, é ele que fala. Esse cidadão aqui, ele pode te dar uma ideia maravilhosa. Está no operacional e ele pode te dar uma ideia de algo que está ali causando uma frustração. E o resultado está bem aqui. Tu pensou em desistir, o que fez tu continuar, né? Bom, claro, como eu falei no início, a gente tem muitas dificuldades. E a gente sabe que empreender não é algo fácil. Primeiro porque as pessoas, elas não acreditam em você. Às vezes tem gente do teu convívio que começa a dizer, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Olha, rapaz, larga isso de mão, estuda e faz um concurso.
Eu tive gente que falou isso para mim. Sim. Então, eu disse, mas quando você tem um sonho, e esse sonho se torna uma realidade, e você está motivado com aquilo ali, eu acho que esse é o maior combustível para você não desistir. E outra, se você teve problemas no primeiro momento, ou no segundo, ou no terceiro, você tem que buscar onde você errou, tentar aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais e melhorar aquilo. Claro. Quando você começa alguma coisa, normalmente você não tem um conhecimento completo daquilo. As coisas elas vão evoluindo aos poucos. Você vai encaixando aquele modelo de acordo com as interações. Principalmente eu que sempre trabalhei com serviço. Serviço não é algo estanque que você coloca como numa fábrica. Não dá para te fazer um bloco bonitinho e o outro sair igual. Não. Às vezes quando eu estou conversando, eu tenho certeza que aqui nesse podcast, por mais que você tenha um roteiro, por mais que você tenha uma gama de perguntas, o que vai realmente dar aquele up, aquela coisa diferente, é na hora que a gente começa a interagir. Porque aqui vão surgir, de repente, ideias que a gente não pensou, insights que a gente não avaliou. Sim. Por quê? Porque é o momento da interação. Então, você precisa entender que essa coisa de talvez desistir, de não vai dar certo, é você pegar tudo aquilo que você errou, tentar corrigir, aprender um pouco mais sobre aquilo e continuar. E outra, cercar de pessoas que podem evoluir. Eu sempre digo o seguinte, é importante que você tenha ao seu lado pessoas que, de alguma forma, te questione. Eu não quero ter pessoas do meu lado que vão só concordar com tudo que eu falo. Exatamente. Porque nem sempre eu vou ser o dono da verdade. Na maioria das vezes eu tenho que aprender também. Né? Eu sempre digo, até quando eu estou dentro de uma sala de aula, a figura do professor é uma figura assim, ele é o detentor do conhecimento. Não é verdade. A gente está ali como uma espécie de tutor, né? Um curador de algumas informações que só vão ser construídas no momento que eu estiver passando aquilo para o meu aluno e ele estiver interagindo comigo. Exatamente. Então ali também eu estou aprendendo. Eu falei, rapaz, eu sempre falo isso, olha que exemplo que você deu, eu nunca imaginei que isso podia ser aplicado dessa forma. Pronto. Isso é uma maneira de dizer, poxa, eu estou aprendendo com você. Então eu acho que para quem quer empreender, além de você ter que ter realmente aquela consistência de querer, porque a gente sabe das dificuldades que tem, por exemplo, abrir uma empresa. Hoje, ainda bem que está mais fácil. Hoje você já tem mais tecnologias, você já tem modelos aí da área pública que deixaram as coisas mais fáceis, mas a gente ainda tem aquela história. Aí tem que ter um contador, aí tem que ter um contrato, aí tem que ter cadastrar na junta comercial. Além dessa coisa burocrática, né, você tem também, por exemplo, dificuldade de acesso a crédito. Porque você está começando. Eu lembro de uma coisa que a gente tem que resistir, né? Aconteceu um caso interessante. Quando a gente começou com a escola de negócios, inclusive com esse projeto que você falou do curso de formação de corretores, a gente ainda não tinha sede própria, né? A gente estava em salas lá no antigo PH Center, ali no retorno da Coab. Sim, a gente começou com uma sala, foi para 2, para 3, para 4, ali já ficou pequeno. E a gente começou a alugar estrutura também na Faculdade Fama, que era uma parceira nossa. E aí nós tivemos a necessidade de construir a nossa própria sede. E esse foi o momento, e olha que a gente já tinha o quê? Quando a gente construiu a nossa sede, que foi 2010, a gente já tinha aí algo em torno de 7 anos, 6, 7 anos no mercado, e eu bati em várias portas de bancos. Olha, eu estou precisando de uma linha de crédito porque eu quero construir, eu estou precisando da linha de crédito porque eu quero construir um prédio, levava o projeto, tudo bonitinho. Você precisa de garantia. Eu falei, caramba, mas esse tanto de garantia aqui, se eu tivesse todas essas garantias, eu precisava construir. Eu tinha dinheiro para construir, pô. Não precisava de tanta garantia. Aí, olha que coisa interessante. A gente construiu, parece até me arrepia essa história. Ó, a gente construiu com muita luta, passamos 3 anos construindo, eu poderia ter construído muito mais rápido, se eu tivesse o apoio financeiro, se eu tivesse uma linha de crédito e tal. Passamos 3 anos para construir, começamos a construir em 2010, fomos terminar em 2013, foram 3 anos construindo, porque foi devagarzinho, foi aos pouquinhos e tal. E eu fiz uma festa de inauguração.
E quando eu fiz a inauguração, muitos convidados e tal, foi um momento legal, aí vem um gerente de um determinado banco, eu posso até dizer o nome do banco aqui, porque o banco nem existe mais no Brasil, que é o HSBC. O HSBC, que hoje nem tem mais no Brasil, o gerente chegou, rapaz, Ricardo, tá aqui meu cartão, eu sou gerente e tal, onde é que é a conta de vocês e tal? Eu falei, rapaz, minha conta é ali, numa outra agência, em outro banco. Aí ele falou assim, rapaz, nós temos linhas de crédito. Eu olhei pra ele e falei assim, agora eu não quero. Como assim tu não quer? Eu já bati nesse banco, eu fui lá atrás de vocês e você falou? Falei, fui na outra agência e tal. Então eu mostrei assim, eu fiquei frustrado? Fiquei, claro. Mas a gente não pode desistir mesmo com as frustrações. A gente pode sim conquistar o que a gente quer se a gente focar naquilo, se a gente estudar aquilo, se a gente aprender. Agora, não adianta tu querer conquistar alguma coisa se tu não te preparar para aquilo. Tu tem que te preparar para aquilo, não adianta. Sem estudar, sem desenvolver, sem te aplicar, sem acordar cedo, sem desenvolver aquilo com realmente muito afinco, não vai funcionar. Tu tens que fazer aquele suorzinho ali e ralar para te conseguir. Eu acho que esse a resistência, ela vem a partir disso, né? Eu acho que tudo que acontece na nossa história valoriza ainda mais, né? Com certeza. Valoriza ainda mais o resultado. E a gente vai analisar porque naquele momento não abriram os créditos e você se dedicou de outra maneira, você não se endividou inicialmente, então tu já entra no negócio de maneira diferente. É verdade. E aí quando o negócio já começa a funcionar, tu já não tem aquilo lá para investir, para ter que pagar. Sem então dúvida. tu já foi ampliando mais ainda, tanto que tá do tamanho que tá hoje em dia. Perfeito. Então tudo é conforme Deus quer, né? Eu fico imaginando isso também. Né? Tudo é ensinamento. E nessa trajetória, assim, qual foi o maior aprendizado seu como empresário da educação? Assim, pois, Dani, o meu maior aprendizado nesse período todo de 20 anos de FAENE, assim, foi tal coisa. Eu vejo assim, Dani, o que realmente... É claro, a gente não vai... Eu sempre digo que a gente não pode ter vergonha de ter bons resultados. Claro. Né? A gente tem que dizer o seguinte... ele evoluiu, caramba, ele era numa salinha, agora tem um prédio, ele tem uma filial, ele tem um outro projeto. Beleza, a gente faz o negócio para ele crescer. A gente faz o negócio para a gente ter lucro, a gente faz o negócio para a gente ter resultados e tal, ok. Mas isso é muito importante, claro, isso sustenta o negócio. Né, o Flávio Augusto sempre fala, não adianta tu ter um negócio que não venda, tem que vender, tem que dar resultado, porque senão entrega, fecha a porta e vai embora. Porém, pra gente da educação, para nós da educação, o que é mais importante? Eu acho isso, e tenho certeza que as pessoas que estão comigo desde o início desse projeto concordam também, é que o nosso grande legado, o nosso grande propósito é levar essa formação e essa formação fazer pessoas crescerem. Eu acho que isso é algo fantástico. Quando eu olho, quando alguém chega para mim e diz assim, professor, aquele curso que eu fiz mudou. Olha, hoje, parece brincadeira, hoje eu estava tendo uma reunião com um futuro parceiro nosso, de um projeto novo que a gente vai desenvolver. Ele chegou, professor, você é um das 5 pessoas que eu admiro, assim, que são minha referência. Eu falei, caramba, mas por quê? Não, porque muita coisa que eu conquistei, eu devo aos seus ensinamentos, ao que a FAENE fez por mim. Quando eu fiz meu primeiro curso aqui, ele foi fundamental para eu passar num concurso que serviu como certificado, que serviu como conhecimento. A partir do segundo curso que eu fiz aqui, eu comecei a dar aula. Hoje eu também sou professor. Então, isso mostra que esse é o grande legado, é isso que é a nossa grande conquista. É quando as pessoas, elas se desenvolvem, elas crescem e elas dão esse feedback e digam assim, olha, eu consegui chegar até aqui graças aos ensinamentos, graças ao conhecimento, graças aos momentos que eu tive na FAENE ou com o professor Ricardo. Então, eu acho que esse é o grande, é isso que me motiva, que me move, né, e que move toda a nossa instituição para a gente continuar formando pessoas. Eu digo, a gente quando começa um projeto como esse, alguém que começa um curso e termina, ele entra de um jeito e sai totalmente diferente. Porque ele interage, porque ele conversa, porque ele aprende, porque ele tem experiências. Caramba, ele sai... Não é formado só com aquele diploma ou com aquele certificado. É muito mais do que isso. É o que muda na cabeça das pessoas. É o que ela vai levar para dentro do mercado. É o que ela vai conquistar. E isso é que volta pra gente como que... Caramba, nós
ajudamos essa pessoa a chegar onde ela está. Quando eu vejo alguém conquistando uma empresa, quando eu vejo alguém passando em alguma coisa, quando eu vejo alguém assumindo uma responsabilidade maior, eu digo, caramba, nós ajudamos essa pessoa a fazer isso. Então eu acho que esse é o grande, é o que realmente é o propósito maior. Coisa, né? E deixa eu te dizer uma coisa, e o que te diferencia hoje do mercado? Bom, a nossa preocupação... O que te diferencia tecnicamente do mercado? A nossa preocupação sempre foi não desenvolver pessoas de uma maneira unicamente técnica e mecânica. Eu acho que a técnica ela é fundamental. O roteiro, a receita, o modelo, isso é fundamental. Tem que ter. Porque tu tem que ter ali algo para te embasar. Mas tu não pode ter aquilo, tu não pode ser refém do modelo. Tu não pode ser refém da técnica. A técnica e o modelo, ele precisa te dar um norte. Mas você precisa ter... Sabe aquela história de um chefe, de um cozinheiro e tal? Ele tem uma receita? Tem, mas ele tem o toque dele, a mexida dele, sei lá, o fogo, como é que tem que estar. Aquilo ali é particular. Por mais que eu ensine alguém a fazer alguma coisa, Então, o que a gente sempre propôs na FAENE? Tragam pessoas, vamos trazer pessoas para cá, formadores, professores, que tenham conhecimento, que tenham prática. Por quê? Porque eu quero que ele traga a prática dele, do dia a dia, das conquistas, das frustrações para dentro da sala de aula, porque o aluno precisa ver, ele quer saber o seguinte, beleza, essa técnica que você está me ensinando aqui, esse modelo de gerir estoque, é uma maravilha, mas como é que funciona na empresa? Funcionou na minha, o professor vai dar o exemplo, funcionou assim, assim, assado. Na minha formação como administrador lá atrás, eu me senti um pouco frustrado. Por quê? Porque essa formação, os professores tinham técnica, tinham, formação acadêmica, tinham, mas não tinham conhecimento nenhum de prática. Eles não tiveram, eles eram professores profissionais. Eles eram professores cientistas. Entendi. Ou seja, eu quero alguém que tenha prática. Eu acho que esse é o diferencial da FAENE, sempre foi. E agora, claro, a gente está atrelando o tempo todo o uso da tecnologia com as práticas de mercado, com a experiência desses professores, porque não tem para onde a gente não pode hoje fechar as portas para o uso da tecnologia, o tanto de coisas que a gente pode fazer, facilitar, dimensionar, ampliar o conhecimento, as vários canais, as várias formas que você consegue desenvolver. Eu acho que, e olha uma coisa interessante, viu, Dani, que mudou. Eu lembro de uma época que eu, inclusive, eu não vou me abster disso não, que eu participei também. Os professores, eles tinham um certo receio e também, assim, era uma coisa, não, esse material é meu, eu não vou dar para os alunos. O aluno pedia, professor, o senhor pode me dar seus slides? Eu pode, não posso, isso aqui é meu. Gente, olha só, chegou num ponto onde o conhecimento, na verdade, a informação, ela está tão disponível que esse material que eu estou fazendo vai ser só mais um. Então, não tem por que eu deixar de disponibilizar isso. Então, o máximo de material, sempre, professores, vamos colocar o máximo possível de material, vamos disponibilizar, porque isso é só um pedaço da formação. Claro. O que vai realmente dar consistência para a formação não é só aquele conteúdo técnico, é você, é a sua experiência, são os exemplos, as simulações, os testes que você vai fazer. É isso que vai ser o diferencial. Então a FAENE sempre primou por isso. Faz a diferença. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu lembro que eu estava no segundo período de faculdade e enquanto os alunos estavam preocupados em fazer trabalho para entregar, estava preocupado em fazer planta, desenhar planta, essas coisas todas, eu estava com a cabeça voltada para trabalhar no setor já. E aí eu disse assim, gente, como é que eu vou ser arquiteta somente daqui a 5 anos? Isso não existe. Verdade. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair de alguma forma na frente. Então eu peguei todos aqueles cursos que as pessoas normalmente fazem no final do curso e eu resolvi fazer paralelo com a faculdade. Perfeito. O primeiro curso que eu fiz foi logo de orçamento de obra. O que eu vou fazer orçamento de obra? Não, eu preciso fazer o curso de orçamento de obra, porque não adianta eu vender só o projeto e não vender para o cliente o quanto ele vai gastar, ou dar uma perspectiva. A primeira pergunta que ele vai fazer, na minha cabeça, quando eu não era nem formada, nunca nem tinha feito um atendimento de arquiteto. Então, assim, e hoje eu sei que a primeira coisa que eles perguntam, mas quanto é que eu vou gastar? Como é que isso aqui é? Tal. Beleza, fui fazer esse curso. Na sequência, eu fiz o curso de imagem, porque eu entendia que vender linha era mais difícil. Vender rabisco era mais difícil do que vender a imagem pronta, a maquete pronta.
A probabilidade da gente sentar para conversar e não fechar um negócio, eu te mostrando uma maquete do negócio pronto, cores reais, piso real, coisa... Se tu não fecha, se tu não puder fechar, ou se tu não quiser fechar. Verdade, a realidade é essa. Verdade. Beleza. E aí eu tive essa visão. Então, no segundo período, eu fui fazer esse curso. Eu fiz o curso e tal. E no segundo período, eu fiz minha primeira obra. Nessa minha primeira obra... Logo no segundo período. Eu tive um anjo, né? Que sempre apostou em mim, lógico. E vem contradizendo, né? Porque, via de regra, dentro de casa a gente não faz milagre, né? Mas ela chegou e disse assim... Eu quero te contratar, que é a minha prima, né? Olha que maravilha. Já foi até aluna da Faene também. Já foi. Então, assim, ela chega pra mim e diz assim mesmo, eu disse, tu confia? Ela disse assim, plenamente, pois embora, eu vou viajar aqui, acho que ela foi para os Estados Unidos com o marido e me deixaram livre para fazer. Eu lembro que o meu primeiro projeto eu apresentei com um álbum de fotografia, porque eu não sabia fazer. E tamanha era a minha vontade de querer, eu vou fazer assim, isso aí captando em lugares, fotos, e vou fazer assim, beleza, tá tudo certo. E paguei um absurdo de dinheiro para um profissional fazer, que hoje eu não pagaria nem R$200, para ele me entregar um pré-projeto, para eu mostrar para eles a parte técnica. Beleza, mostrei. O que eu quero te dizer é que nessa oportunidade, eu disse assim, eu vou me diferenciar como construtora. Como é que eu vou me diferenciar no mercado que já tem tantas pessoas há muito tempo? Construção é construção desde que inventaram, né? E aí eu fiquei e disse assim, eu preciso ter um diferencial. Como é que o pintor pinta? Aí eu fui para dentro da minha própria construtora, pedi para o meu pintor. Eu disse assim, eu quero passar 15 dias aprendendo a pintar. Ele disse, você tá brincando, né? Você não sabe, você não consegue nem carregar o negócio. Eu disse, eu quero aprender a pintar. Eu fui aprender que depois que você abre o balde, depois de 7 dias, a tinta começa a apodrecer, coisa do tipo, a quantidade de água influencia, que o rolo influencia, que não sei o quê. E como é que pinta, e como é... Qual era a minha intenção? Não era eu aprender a pintar, eu não estava virando pintora. Eu queria aprender a exigir qualidade de serviço para quando eu fosse oferecer para os meus clientes finais, eu dizer assim mesmo, não é qualquer profissional que trabalha comigo. E até porque, meu amigo, no nosso setor, nesse meu setor de construção, uma mulher para estar à frente, ela tem que saber muito. Porque senão eles te engolem. Verdade. Vivinho. Então eles chegam para ti e dizem, eu já tenho 20 anos de mercado, eu canso de ouvir isso. Eu já tenho, o que ela pensa que é, que não sei o que, não sei o que. E aí eu vou dizendo, amigo, sabe por quê? Porque essa marca aqui presta, porque se você fizer assim um traço do cimento, é assim que faz, por isso que quebrou. Quando eu olho o chão, eu sei por que quebrou, eu sei que rachou. Então, assim, é diferente. E é isso que tu tá falando. Verdade. É isso que tu tá falando. Eu não fui aprender a fazer a função deles. Eu fui aprender a ter um diferencial. Exatamente. E essa foi a minha visão. Então, até hoje, as pessoas que já me contrataram, tanto para fazer projeto quanto para fazer execução, elas podem até me achar cara, mas elas sabem o que elas estão recebendo. Elas sabem exatamente a hora que começa, a hora que termina. E quem é que está lá dentro fazendo tal coisa. Se não saiu conforme, aí a gente tem que conversar e esclarecer as responsabilidades. Por que não saiu conforme? Porque todo mundo tem a sua parcela dentro do negócio, né? Mas eu quero te dizer que eu fico muito feliz porque eu enxergo isso perfeitamente dentro da Faene. E você não se acomodou. Não, entendeu? Você não se acomodou em uma formação, você foi muito além dela, isso. Foi buscar a prática, foi buscar E no sétimo período era a minha empresa que já assinava os estágios. De todos da sala que estavam formando, que estavam precisando de estágio, que queriam trabalhar. Então, assim, eu comecei a perceber que no final de um curso a gente já tinha uma empresa de fato, onde eles estagiavam, eram 5, 6 da faculdade que estavam estagiando com a gente. E formando gente, ajudando gente. E isso foi assim, Ricardo, foi coração, foi vontade, foi intuição. Foi esse negócio que pinica a gente, que a gente não sabe de onde é que vem. É verdade. E aí leva a gente pra frente, não sei como, a gente mas pra frente. E aí a gente vai chegando aqui num ponto alto aqui dessa nossa conversa, porque a gente entende, né, que existem diferenciais, e esses diferenciais já foi falado por ti. E o curso que a gente se encontrou novamente no final, depois de quantos anos? 18 anos? Por aí. Uns 16 anos, né? 16 anos depois. 15 a 16 anos. Foi em 24, né? Pois é, a gente acaba se encontrando nesse curso que eu fui a convite da minha mãe para montar um negócio com ela. Perfeito. Que era para
para justamente criar um ambiente para receber idosos, passar o dia, aquela coisa toda. E aí ela disse, não, mas tu tem que fazer esse curso. Eu disse, mamãe, o que eu vou fazer dentro de um curso de hotelaria, restaurante e eventos, mãe? Não estou entendendo. Não... E fui. Mamãe mandou, eu fui. Eu vou, eu sou obediente. E fui. E quando eu peguei toda aquela parte teórica, técnica da coisa, eu fiquei ali, eu disse assim, uma hora vai dar resultado esse negócio. Eu sou sócia dela, eu tenho que estar com certeza equilibrado no conhecimento. Aí quando a gente começou a partir para a parte prática, para ir para dentro dos bastidores, da cozinha, dos estoques, do hall, do hotel, enfim, parece que uma chave virou do nada, assim, tum. E aí eu passei a amar mais ainda o curso. Eu disse assim, gente, eu nunca mais vou projetar um restaurante, um hotel, ou fazer uma maquete de evento com a mesma visão somente técnica que eu tinha. Sem dúvida, sem dúvida. Somente estética que eu tinha. Eu precisei entender que eu deveria inserir, a partir daquele momento, em todos os meus projetos, a experiência do cliente. Perfeito. E eu devo isso a vocês, porque isso é o meu diferencial de mercado a nível de Maranhão, porque é o único escritório em São Luís hoje, que tem uma formação, uma pós, nesse setor de hotelaria, gastronomia e eventos, é a Danca, arquitetura. E a nossa visão é diferente. Não é mais só uma mesa de preparo, de empratar um produto, um menu. Não. Hoje eu tenho a visão que ela está ali naquela posição e que ela precisa estar próxima a outra posição para poder diminuir o tempo de produção para que o cliente lá na mesa, ele espere menos. Ele se sinta satisfeito, mais feliz. Então, assim, não é uma visão para todos. Não é uma visão de todos, na verdade. E se eu pudesse recomendar, principalmente aos meus amigos mais próximos, que são profissionais já de mercado há muito tempo, eu recomendaria de olho fechado esse curso. Olha que maravilha. Porque é a experiência do cliente a partir de então. Não é mais só fazer um projeto. Bom, Dani, essa ideia do projeto Gastronomia, Hotelaria e Eventos também foi algo que foi inovador para a gente. Porque a FAENE, ela era uma instituição muito voltada para a área de negócios, mas formação mais, assim, vamos dizer, de gestão de pessoas, estratégia, logística, finanças e tal. E a ideia da gastronomia veio justamente da hotelaria também, de angústias do próprio mercado. Pessoas ao nosso redor, que trabalhavam com eventos, que trabalhavam com gastronomia, que trabalhavam com hotel, dizia, caramba, nós precisamos de uma formação, nós precisamos de gente, nós precisamos de gente mais preparada e tal. E aí surgiu a parceria no primeiro momento com a Jacira Aiko, do Hotel Blue Tree, que foi um grande parceiro nosso nesse projeto, né? Espero que na segunda turma a gente vai estar junto novamente. Tá. E aí, fazer esse projeto e a felicidade que nós tivemos de integrar pessoas com uma formação legal, com uma experiência legal, que trocaram, e você, é aquela história, aquele casamento que deu certo, e você foi uma delas, né? Inclusive, gente, aqui para todos vocês, a Dani, né, sempre foi uma das mais ativas, né, dentro do curso, e por esse motivo, Dani, além da gente estar oficialmente lançando, né, a segunda turma, que nós terminamos agora, em junho, agora nesse mês de junho foi a nossa formatura, né, a nossa primeira turma. A primeira turma não é a primeira turma de gastronomia, hotelaria e eventos de São Luís ou do Maranhão, é a primeira turma de gastronomia, hotelaria e eventos do Brasil. Não existe nenhuma formação no Brasil com essas conexões que nós fizemos, e com o nível de professores, e com as interações que nós tivemos, inclusive com professores de outros estados, e também tivemos professores sensacionais aqui na nossa cidade. Então nós estamos formando a segunda turma de gastronomia, hotelaria e eventos, e eu não poderia deixar a Dani, que de alguma forma também trouxe uma outra visão para a gente que nós não tínhamos. Porque a gente trouxe algo inovador, mas você também trouxe. Porque quando tu diz para mim, Ricardo, para minha profissão isso é fantástico. Por quê? Porque eu trabalho com arquitetura, eu sou arquiteta, mas eu nunca fiquei por dentro do negócio. Existe coisa mais interessante e mais rica do que você criar um projeto de algo que você conhece por dentro, viveu o funcionamento, o dia a dia de uma cozinha, de uma preparação, o que precisa ser mais rápido, mais fácil e tal, o quanto isso vai beneficiar. Então, por exemplo,
no primeiro momento, a gente não imaginava que os arquitetos fosse um público que esse curso ia alcançar. Mas é um público que, por exemplo, o curso alcança. Então, os arquitetos que querem ter realmente diferenciais, vamos entender um pouquinho como é que um hotel funciona. Para quando você fizer um projeto de um hotel, ou até uma reforma, ou até uma ampliação, vamos entender um pouquinho como é que um restaurante funciona, como é que um evento funciona. Nós temos eventos aí grandiosos. Então, nós temos ali experiências que acontecem que, por exemplo, quem trabalha na área da arquitetura é um viés legal. Então, em função disso, hoje, oficialmente, Dani, eu queria te fazer um convite por uma série de fatores. Primeiro, pela nossa admiração, pela nossa parceria de muitos anos, por você também ter confiado e ter abraçado o projeto, porque não se faz um curso desse se os alunos não tiverem afim. Não basta ter professores, não basta ter estrutura, os alunos têm que estar participando e você foi uma incansável. A gente sabe que tem ali uns alunos que são assim meio difíceis, a gente tem que puxar eles para ir. Você foi uma das pessoas que ajudou muito nisso. Vocês fizeram um evento grandioso. Vocês fizeram um evento, gente, quem não sabe, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, até nisso o curso é inovador. É prático, não é negócio de apresentar um projeto. Apresenta um projeto, porque é obrigatório. Mas além disso, tu tem que botar esse projeto em prática. Então, eles apresentaram um projeto e depois pegaram esse projeto e executaram um evento. Ou seja, um evento realmente com gente, com parceiro, com investimento, com orçamento, com marketing, com tudo. Com patrocinador, com tudo. Uma estrutura linda. Né? Um evento grandioso que foi um fórum sobre empreendedorismo dentro da área gastronomia, hotelaria e eventos. E a Dani foi uma das que também mais suou a camisa, foi lá, trabalhou bastante junto com um monte de outros alunos, então foi maravilhoso. E não poderia deixar, então, de fazer esse convite. Para essa segunda turma, nós estamos elegendo aí alguns alunos que foram muito importantes e estamos convidando eles para serem os embaixadores dessa segunda turma, né, que vão estar ali divulgando essa segunda turma, vão ter benefícios especiais para as indicações que eles fizerem. Ou seja, olha, eu sou a indicação da embaixadora Dani. Ah, perfeito. Se você é uma indicação da Dani, você tem esses diferenciais aqui dentro do curso, essas promoções especiais. Então, Dani, eu gostaria de oficialmente fazer esse convite. Obrigada. Convidar você para ser a nossa embaixadora, né? Depois a nossa equipe de marketing aí vai querer fazer umas fotos, uns vídeos com você, para que você participe ativamente desse projeto, que eu tenho certeza que desenvolver as pessoas assim, algo muito importante, porque agora nós estamos aí com pessoas que se formaram dentro desse curso da gente e que estão colocando isso dentro dos seus próprios negócios. E você abrindo horizontes, por exemplo, para um novo negócio, um novo tipo de percepção. Então, isso é maravilhoso. Então, você oficialmente aí está convidado, espero que você aceite. Tem que saber se você vai aceitar ou não. Vou avaliar aqui. Vamos negociar. Tô brincando. Obrigada, meu bem. Então, oficialmente, gente, nós estamos aqui com a nossa primeira embaixadora convidada. Vamos ter mais alguns embaixadores, mas a Dani é a nossa primeira embaixadora oficialmente. Então, quem quiser fazer o curso, também pode... Dani, me indica lá, porque eu vou ter... Pode falar com a Dani, que ela já é uma embaixadora especial do nosso curso. Legal. Obrigada, Ricardo. Obrigada mesmo. Não poderia deixar de convidá-la. Esse curso, né, ele é interessante porque a gente não está falando de nada local, né? A gente tem sempre que bater nessa tecla. Então, a gente fez também o primeiro fórum. Sem dúvida. E, gente do céu, eu nunca imaginei que montar um evento... Não é tanto trabalho. É mais difícil do que fazer um hospital. Projetar um hospital. Ou coisa acima de 2.000, 3.000 metros. Eu não sei. Mas, assim, foi uma experiência muito... para mim foi muito inovadora e isso me permitiu montar os meus outros eventos com facilidade depois. Perfeito. Eu quero te dizer que não foi um simples evento, foi um novo negócio que nasceu dentro da minha empresa. Olha aí. Eu ainda não tinha aberto essa parte para ti, né? Olha, isso é segredo, ela tá abrindo a primeira vez, hein, gente? Eu parei de contratar gente para organizar meus eventos. Por conta do quê? Desse primeiro evento que a gente organizou lá, de conclusão. Do expertise, do conhecimento que você absorveu. Olha. Então, assim, já entro fechando quem vai fazer o patrocínio, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. E aí, quando a gente dá rápido, tá pronto. Olha aí, que maravilha. Então,
Gente, é muito... Olha, eu vou dizer que é um boi. O boi do chifre ao rabo. Aproveita tudo nesse negócio. É verdade. A gente agora tem que ter essa visão. Não adianta, você tem que ter essa visão. É uma visão raio-x, ela vai muito além do óbvio, ela vai muito além do trivial, daquilo que está ali. É uma oportunidade, né, Ricardo? Isso a gente... Dani, ouvindo e vendo você falar, eu vejo assim, cada pessoa aproveita da melhor maneira. Você, pelo que eu estou vendo aqui, aproveitou o máximo que você pôde desse curso. Com certeza. E às vezes tem gente que está num curso, não necessariamente esse, mas qualquer curso, e está ali. Parece que está ali, está ruim, está chato e tal. A pessoa não absorve, não conhece, não desenvolve. E você pegou aquilo ali, os detalhes, tudo que era possível, mas você trouxe. Né? Ricardo, eu tenho uma coisa comigo, isso aí é meu. Eu valorizo cada centavo que eu subo. Olha aí que maravilha. Entendeu? Então isso não foi só na FAENG, foi por todos os lugares que eu passei. E eu não admito eu botar uma série de conhecimento para dentro que me exigiu tempo, me exigiu dedicação, parar para fazer e eu não botar em prática. Eu não admito perfeito. isso. E eu fico pensando assim, gente, meus filhos vão ser... Vai ter que aprender a valorizar. Com certeza. Vai ter que aprender a valorizar, porque eu sou desse tipo. Que Se maravilha. é para eu parar para fazer um curso, pagar por esse curso, ele tem que valer cada centavo, tem que dar o retorno. Não só pagar, mas também o teu tempo, que é valiosíssimo. Você deixou de estar em um outro lugar para estar assistindo uma aula, para estar participando. Caramba, vamos valorizar isso, né? Verdade. Então, para mim, conhecimento acaba sendo prioridade. Eu aprendi isso dentro de casa. É o que te liberta. A verdade é essa. Verdade. Te liberta e te faz recomeçar em qualquer lugar, de qualquer maneira, tu consegue recomeçar se tu tem contigo conhecimento, a bagagem, a experiência e tudo mais. Eu penso dessa forma. Show. E aí eu quero saber, por último, o perfil. O perfil do teu aluno, do teu público-alvo. Quem vocês procuraram, quem vocês estão procurando. Eu queria entender aí. Hoje, porque a gente acaba saindo de um perfil. Agora a gente acabou de falar, né? Que abriu um leque para o outro lado. Muito grande. Na verdade, a gente. Hoje, se você pegar o histórico, né? O nosso perfil de aluno hoje. É um aluno que já tem assim uma certa experiência, já trabalha, mas ele está atrás de mais conhecimento, ele está atrás de mais troca de experiências. Não só acadêmicas, mas também profissionais com outras pessoas. Então, é um aluno, vamos dizer assim, um pouco mais experiente. Não é aquele recém-formado, aquela pessoa que está com conhecimento mais... Não quer dizer que a gente não aceite isso, mas esse é o perfil que a gente conseguiu atrair. Agora, o interessante, Dani, é que apesar da gente ter esse perfil, de repente, de uma pessoa mais estabilizada, que tem um certo vamos dizer assim, perfil econômico e tal, mas a gente acaba... através dos nossos cursos, também chegando em setores e áreas e perfis que a gente não imaginava chegar, né? A gente agora, recentemente, a gente fez um curso também que eu acho bem interessante, é um curso voltado para a área do direito que a gente nunca tinha feito, que é um curso de Direito do Trabalho Previdenciário, mas é um MBA. Então, se é um MBA, tem uma pegada de gestão também. E no primeiro momento, era um monte de advogado, né? Aí os advogados começaram a dizer, caramba, para que eu vou ter gestão de pessoas? Eu vim para cá para fazer direito. Eu falei, calma, você não vai para um tribunal, você não vai para uma audiência, você não tem os teus clientes, tu não fala com o juiz, tu tá falando o tempo todo, é gestão de pessoas o tempo inteiro. Então, nós botamos algumas disciplinas que é mais do viés de gerencial, que para o advogado não é muito comum. Né? Gerenciar processos, gestão de custos, são coisas que ele... Caramba, eu pensei que eu viesse só falar de lei. Não, tá aqui, 80% do curso é legislação e tal, mas tu tem essa pitada da gestão, e isso no primeiro momento foi uma resistência, mas depois eles começaram a, caramba, isso é bom, gostei disso. Olha, tá aí que o curso é interessante. Então a gente começou a consolidar, o curso tá aí com 1 ano, deve estar terminando agora no final do ano, esse curso, e eu achei fantástico. Por quê? Porque a gente acabou atingindo um público que a gente não imaginava. Sim. Por quê? Porque é um público que tem uma formação mais específica e tal, mas a gente botou uma pitada diferente nessa formação e atraiu eles de uma maneira maravilhosa. Uma ideia, eu botava olha aí, olha aí. Negócio aí pra tu botar nesse teu curso. Olha aí, ó, olha aí, ó. Não, falando sério. Então assim, eu acho que olha, eu quero falar sobre isso. A gente sabe que negócio surge a qualquer momento. Comportamento. Olha aí. Corporal. O cara tá num júri ali. Ele já vai saber quem vai concordar com ele ou não e consegue contornar em cima da hora. Até na objeção, forma. A maneira, o olhar, tudo. Bora falar sobre isso, bora falar sobre isso. Vamos lá. Mas é real, pô.
Tô falando estudo comportamental. Olha, isso é maravilhoso. E assim, que tipo de impacto, né, que tu deseja hoje nesse ecossistema da educação a nível nacional, que tu deseja causar, né? Porque a gente está falando, como a gente teve essa oportunidade de fazer o primeiro curso, né, a primeira turma do Brasil, e eu penso que tu vai ficar aí falado, viu, por um bom tempo. Ah, com certeza. Eu acho assim, Dani, o que a gente pensa é que o que vem por aí, né? O que vem pela frente. Eu acho que a primeira coisa é que esse primeiro curso foi um aprendizado maravilhoso. Foi muito bom. Teve frutos especiais, mas o segundo vai ser diferente. A gente já está mexendo no projeto, já está botando novas disciplinas, tirou uma disciplina ali que a gente não achou interessante, porque eu acho que é isso que vai fazer a consistência. Se a gente realmente quer mostrar para a sociedade, não só maranhense, como brasileira, que a gente tem uma formação de qualidade, sempre evoluir. Então, o que eu penso? Que a gente vai mais longe? Vai. A FAENE hoje já conseguiu romper fronteiras? Conseguiu. A gente tem alunos de outros estados que olham o nosso curso e vêm fazer, porque a gente consegue fazer transmissões ao vivo. Inclusive, dentro do curso de gastronomia, nós tivemos 2 alunos que passaram 80% do curso praticamente morando em Portugal. Verdade. Mas por que eles fizeram o curso? Porque eles foram para lá para adquirir conhecimento, desenvolver um projeto, viram a divulgação do curso, acharam interessante. Como a gente transmite ao vivo, eles, não, eu quero, vai dar para eu assistir. E depois eles finalizaram o curso aqui em São Luís. Então isso mostra que a gente está realmente rompendo fronteiras. E eu acho que o que vem por aí é mais inovação, é mais evolução, é mostrar cada vez mais para o aluno que você vem para cá, você vem fazer um curso na FAENE. Eu tenho alunos que já estão no 4º curso, já fez 1, fez 2, fez 3. Ricardo, não é repetitivo? Não é, porque sempre tem algo para entregar diferente. A gente sempre mexe num projeto, mexe num programa, mexe numa disciplina. Às vezes eu falo para o aluno, professor, eu já fiz essa disciplina no outro curso, faz de novo. Mas é a mesma disciplina, não é? O programa muda, os exemplos mudam, o professor tem outra atitude. Verdade. É muito mais interessante. Então, gente, enfim, eu acho que a educação, o conhecimento é algo que a gente nunca deve abandonar. Eu acho que isso e o que a gente quer com a evolução, com o desenvolvimento dos nossos cursos, é cada vez mais levar a FAENE mais longe, levar o Maranhão mais longe, e os nossos alunos também. Eu quero que eles conquistem o mundo, o planeta, né? Eu acho que isso que é importante. E assim, eu vou puxar para minha sardinha, como é que a gente diz o ditado aí que eu não sei? Porque a minha turma foi espetacular, cara. Foi uma turma linda. Nata, verdade. Da nata do mercado, eles estavam ali procurando de igual para igual a parte do conhecimento, a parte técnica, e eu descobri grandes histórias, pessoas muito, muito, muito humildes, elas poderiam ser as pessoas mais soberbas, arrogantes possíveis, mas pessoas maravilhosas, e é importante perceber essa humildade e essas relações que foram construídas ali, porque é como a gente disse no café, um dia desse a gente conversando, né, depois do exausto dia de montagem desse evento, eles dizendo que já valeu a pena o ciclo, a amizade, né, que foi criado, e a gente não está falando de qualquer pessoa, né, a gente não está falando de qualquer, não é porque ele é dono disso, daquilo, não, a gente está falando de histórias, né. Pessoas que começaram do zero. Cada um tem a sua história ali para contar. Impressionante, pessoas que começaram do zero. É verdade. Que começaram como um garçom e hoje é dono de uma das maiores, uma rede, etc. Então, assim, vale a pena. Esse network, essas mesas de negócio, elas são muito importantes, porque elas viram mesas de vida, no final das contas. É verdade. A gente não fica limitado só a negócio. Viraram amigos. Com certeza. Daqui a pouco tá todo mundo junto, tá ali fazendo... E acaba um negócio, gera outros negócios, com certeza. E convivência de 2 anos, não são poucos dias, são muitos dias ali. Verdade. E a gente tende a se aproximar mais ou a confiar mais naquele serviço daquele outro profissional. Com certeza. Tanto que a gente está aí, tem um monte de gente, tá acontecendo um monte de negócios paralelamente hoje em dia. Eu tô vendo aí a movimentação aí, todo mundo se integrando. Desse, verdade, né, verdade. De uma situação como essa, de uma turma como essa. Então eu sou muito feliz por ter pertencido a essa turma, a todas as turmas que eu pertenci dentro da FAENE. Porque a primeira lá do curso de imobiliária já foi muito importante, que eu levo para a minha vida até hoje. Perfeito. Até hoje eu aplico as mesmas técnicas que eu apliquei há
X tempo atrás, há 18 anos atrás, né? Até hoje. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar, a não ser a declarar o meu amor pela FAENG. Olha aí que maravilha. Não tem nada a ver com o convite, tá? Olha que maravilha. É como eu tô dizendo, né? Que coisa linda. É uma casa que já passou muita gente que eu conheço, muita gente que é importante para mim, que eu confio, e eu não estaria ali se não fosse através deles, né? Show. E eu acho que isso também é um grande legado, né? É um ambiente familiar, é um ambiente que ele não é sem propósito. Verdade. Todo negócio que é próspero, ele tem propósito. E aí eu queria saber onde é que entra o teu servir, né? Porque aqui nessa cadeira, sendo empresários que servem. E eu ouvi dizer que você tem um projeto social. Isso, a gente tem um projeto que a gente chama de Projeto Doar, que é um projeto que a gente já tem ele há bastante tempo. E a ideia desse projeto é identificar no entorno da instituição, da faculdade, áreas que precisam desse apoio, né? Então, normalmente a gente apoia escolas comunitárias, creches comunitárias, e lá na nossa região, nós estamos ali no Angelim, próximo ao bairro Cantinho do Céu, que tem ali algo que realmente precisa desse envolvimento, né? Precisa desse apoio, e a gente coloca pedimos ajuda para os nossos alunos, principalmente na época que a gente está precisando de livros, né? De material didáticos, né? Para que esses alunos tenham dessas instituições, eles tenham condições aí de manter, né, se manter. Então a gente faz esse projeto, ele não é um projeto de um dia, é um projeto do ano inteiro. Sempre que a gente consegue angariar algumas coisas, né, algum tipo de material e tal, a gente manda. Agora tem uma parceria forte com o Colégio Objetivo também, que é no nosso prédio também, que eu sou sócio desse projeto. Então, livros que às vezes não são mais utilizados no ano seguinte, a gente também faz doações. Né? A gente já levou também, em alguns momentos específicos, Dia das Crianças e tal, a gente já levou profissionais, né, professores e tal, para dar uma palavra. Já trouxemos a comunidade para dentro da faculdade. Desde a pandemia a gente não trouxe mais, mas até a pandemia a gente trazia todos os anos a comunidade para dentro da faculdade. Ou seja, a gente convidava todo mundo para conhecer a instituição. E lá a gente fazia momentos lúdicos, momentos de formação, momentos, inclusive, convidávamos gente da área da saúde, gente da área de negócio, para bater papo com as pessoas. Tempo então, isso é uma coisa que a gente não vai abandonar, porque eu acho que esse talvez também um outro grande objetivo da nossa instituição. Não só formar pessoas, mas também levar alguma coisa para a sociedade, né? Eu acho que isso é muito importante. Bacana, Ricardo. Gostei muito, e a gente vai fazer uma parceria aí com o meu projeto, viu? Com o meu projeto PIPA, que a gente também visa muito a questão da educação de crianças carentes também. Que maravilha. A gente vai sentar para conversar, porque eu acho que é importante. Casa bem com o que a gente faz. Casa bem, né? Então é isso, gente, está chegando ao final, né? Ricardo quer deixar um recado para essa turma que nos acompanhou até agora. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Queria mais uma vez parabenizar a Dani pelo projeto. Eu acho muito importante isso aqui. E você que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado, né? A gente tentou trazer um pouquinho de alguns pontos que são relevantes, alguns conhecimentos legais. E a troca aqui com a Dani é fácil, né? Porque ela deixa a gente bem à vontade, e também é uma pessoa que a gente confia muito, confia no nosso projeto, confia nos nossos cursos e nas nossas ações. Então eu fico bem à vontade. Então, para você que assistiu, aproveite bem, pegue tudo isso que a gente tem disponível, e se quiserem também falar, posso deixar os meus contatos, né? Quem quiser seguir o professor Ricardo nas redes sociais, né? Sempre ali, @ricardo.carreira, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, e no YouTube é Ricardo Carreira também. Quem quiser, tem uns vídeos lá interessantes, eu interajo, boto algumas informações legais. Então, rede social aí, Instagram, LinkedIn, YouTube, nós estamos por lá, tá bom? É isso. Quem quiser desconto, fale comigo. É isso. Quiser desconto, fazer curso na FAENG, fala com a nossa embaixadora. Quem gosta de vender sou eu, então bora lá. Ricardo, isso aqui é uma lembrança, e também dizer que a partir de agora você é meu pupilo, né? Opa! Então, que maravilha! Só quem tem essa pulseira é poderoso, sabe? Porque senta bem aí para contar a sua história. Bom, já vou colocar aqui, já vou usar aqui. Agradeço. E assim, não é fácil. A gente que é empresário tá nesse
essa montanha-russa do setor, com tantas pessoas que estão copiando. Hoje em dia é impressionante como a internet ela tem nos ajudado e também feito o trabalho contrário. A cópia está aí. Né? Exatamente. Mas é importante, tudo vira material, tudo vira oportunidade de crescimento para todo mundo. Maravilha. E é isso, gente. Grande beijo e boa noite. Tchau.